Gente, amiga da Ascensão, ontem nós tivemos um papo pesado aqui na nossa conversa sobre a leitura da Bíblia. Nós estamos lendo 2 Tessalonicenses, hoje vamos para o capítulo 3. Tu que está lendo a Bíblia todo dia, todo ano. O texto de hoje fala de ser exemplo. O apóstolo Paulo diz à comunidade tessalônica que ele, como pregador do Evangelho, poderia ter sido sustentado por aquela comunidade, tinha direito disso, mas ele trabalhou noite e dia na pregação do Evangelho, naturalmente, mas tem outros textos bíblicos que dizem que o apóstolo Paulo era fazedor de tendas, ou seja, trabalhava com couro, produzia couro e vendia tendas montadas com couro costurado. Dar exemplo. Existe um ditado que circula muitas vezes entre nós, que palavras convencem, mas o exemplo é que arrasta. O professor Mário Sérgio Cortella diz que nós devemos aos nossos filhos apenas 3 coisas: exemplo, exemplo e exemplo. Dar exemplo. Dar exemplo de honestidade, dar exemplo de caráter, dar exemplo de humildade. Pais precisam dar bons exemplos aos seus filhos. Padrinhos, madrinhas, precisam dar bons exemplos aos seus filhos e afilhados. Tios, avós, né? A gente brinca às vezes que os pais educam e daí vão lá os avós e ensinam as manhas. Já ouviu isso? Então, dar bons exemplos no trabalho, no trânsito, dar bons exemplos no condomínio onde a gente mora, dar bons exemplos em público e também no privado. Na verdade, Jesus Cristo disse que a árvore boa produz bons frutos e se conhece uma árvore pelos seus frutos. Por que dar bons exemplos? Primeiro, porque a sociedade precisa disso. Se tu sonhas com um mundo um pouquinho melhor do que nós vivemos, nós precisamos dar o exemplo em primeiro lugar. Às vezes a gente espera das outras pessoas o exemplo. Em segundo lugar, porque nós somos discípulos e testemunhas de Jesus. Então nós não testemunhamos no mundo com nossas ações e atitudes, nós não nos comportamos dignamente no trânsito, nós não agimos sem violência, nós tratamos as pessoas bem porque queremos ser amados e admirados. Não, nós fazemos isso porque dentro de nós vive uma profunda convicção de que mesmo que nós às vezes não tenhamos disposição, mesmo que nosso comportamento, nosso caráter não sejam de repente tão mansos, tão humildes, nós somos, porque Jesus fez tudo isso por nós na cruz. Então, como discípulos dele, nós servimos a Deus com nossas palavras, mas principalmente com os nossos exemplos, bons exemplos. Não apenas na igreja, mas no trabalho, na casa, no condomínio. Em terceiro lugar, damos bons exemplos porque você já me ouviu falar isso. Nós queremos alcançar pessoas para o Evangelho, certo? Então, na maioria das vezes, são os nossos bons exemplos, são as nossas atitudes além do normal, são as nossas atitudes surpreendentes que despertam as primeiras perguntas no coração daquelas pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Eu quero te dizer, estou te dizendo, que tu podes falar ao coração de pessoas e ter a oportunidade de falar de Jesus para elas através dos teus bons exemplos. Quando alguém te perguntar por que tu vai além daquilo que é estipulado, por que tu serve e não reclama, por que tu trabalha e agradece, por que tu és uma pessoa cordial, por que tu és uma pessoa pacificadora. Quando alguém te perguntar sobre isso, aí está a oportunidade para tu falar daquilo que mora no teu coração, o Evangelho do Senhor Jesus. Grande abraço para ti, continuamos lendo a Bíblia, tenhamos todos um abençoado dia na presença do Senhor.